Eu finalmente assisti Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Fica tranquilo que se eu falar spoiler eu vou avisar. Esse filme tem nota de 48% no Rotten Tomatoes até o momento de gravação desse vídeo. Será que eu achei tão ruim assim? O trailer desse filme me deu esperanças, foi sem piadas, com muita ação e ainda tem o Kang, então quando eu vi isso eu automaticamente pensei que iria assistir um filmaço. Mas olha, o trailer engana. Esse filme tem piadinha do início ao fim. Lembra que nos filmes anteriores, que eu já fiz vídeo sobre, link no card, o Hank era o cara sério que detestava o grupinho do humor, era aquele velho rabugento, mas aqui o Hank é engraçadinho também, e aí precisa de alguém pra deixar o filme mais sério, e a única pessoa que consegue fazer isso é o Kang. Mas isso já era de se esperar, você não vê o Thanos fazendo piada, e o Kang é o novo Thanos. Então se ele fizesse piadinha também, seria um vilão horrível, porque diminuía a ameaça. Falando em Kang, ele é o único personagem bom nesse filme. O Kang salva o filme inteiro. Na verdade, salvar é uma palavra muito forte, mas ele tenta. A atuação do Jonathan Majors é impecável como Kang. Ele consegue transmitir a raiva e o desespero de uma forma muito boa. A história dele é fantástica, mas ele é derrotado de uma forma tão preguiçosa, tão ruim, que você não acredita que é o mesmo personagem que no início do filme estava ameaçando todo mundo com só um dedo. Já os outros atores, bem, não é a mesma coisa, né? Paul Rudd faz uma atuação muito forçada como Homem-Formiga, a Evangeline Lilly não faz nada demais como Vespa, inclusive o nome Vespa não deveria nem estar no título, porque ela não faz nada o filme inteiro, mas já é melhor do que a Catherine Newton fazendo o papel de Cassie. Cara, a Cassie nesse filme, só ouçam minhas palavras, ela é a pior heroína da Marvel. Ela não sabe demonstrar desespero, um discurso que ela faz no meio do filme é simplesmente super mal escrito, com uma atuação de NPC, as piadas dela no filme são uma merda, ela aprende as coisas de uma forma tão rápida que não dá pra ver um desenvolvimento na personagem. Eu acho que a única parte que eu ri nesse filme foi de vergonha alheia, e foi numa cena dela. Claro que isso que eu falei é tudo culpa da atriz e do roteirista, mas não deixa de ser péssimo por causa disso. Michael Douglas e Michelle Pfeiffer como Hank Pym e Janet Van Dyne respectivamente acompanham os outros atores e não fazem mais nada do que obrigação. Ainda tem mais dois personagens nesse filme que eu quero falar sobre. O Lord Kryler, interpretado pelo Bill Murray, e o MODOK. Esses dois personagens, caso você tirasse do filme e colocasse um abajur, era a mesma coisa. O personagem do Bill Murray, ele aparece durante uns 3 minutos e desaparece pra sempre, ninguém nem mais fala dele. Mas o MODOK, cara, eu tenho certeza que se colocassem um macaco pra escrever esse roteiro, ele fazia uma história melhor pro MODOK. MODOK significa organismo mecanizado designado para matar. E ele não cumpre isso. O MODOK não é uma ameaça. E a origem dele é tão ruim que já tinham pessoas que descobriram a origem dele antes do filme lançar sequer. Sem falar do CGI, que, meu Deus, cara, tira o Bill Murray do filme pra não pagar o ator e faz alguma coisa nesse MODOK, porque aquilo caiu no Vale da Estranheza de uma forma que eu não tô acostumado a ver. Ficaria melhor se não tirasse aquela máscara e eu não sei por que exatamente não fizeram isso. E se você pensa que essa foi a pior parte, então se prepara. O roteiro desse filme é um dos piores que eu já vi na minha vida. Os personagens vão de um lugar pro outro muito rápido. Eles estão presos no reino quântico e não aumentam de tamanho. O diretor desse filme, ele tenta contar a história de uma forma desinteressante e que vai de lá pra cá toda hora. Fica voltando sempre que precisa explicar alguma coisa. Cara, tem literalmente personagens que não fazem diferença nenhuma no filme. Tipo, a Cassie até serve pra alguma coisa, mas tem outros personagens, lugares e até civilizações que poderiam deixar de existir que o filme seria igual. Tem problemas que surgem na trama que você quer saber como aquilo se resolveu e o filme não explica. Literalmente, em 20 minutos eu consigo pensar em ideias em que deixariam essas cenas muito melhores. Não foi difícil pensar nelas. Não é possível que alguém tenha lido aquele roteiro e não ter falado: nossa, que bosta de roteiro. E eu digo que é impossível isso ter acontecido porque isso acabou de acontecer com Blade. O cara foi embora e o filme foi adiado, é simples. O roteirista desse filme é o mesmo que vai escrever Dinastia de Kang. Ou seja, daqui a 2 anos, assista esse filme. Vá porque é um grande filme. Mas depois não se arrependa de ter visto porque o roteiro é uma merda e esse cara deveria ter sido banido de fazer roteiro de filme de super-herói. Se você quer saber se vale a pena assistir, sim, vale se você for uma criança de 8 anos que não fica puto depois de ver um filme desse. Não assista esse filme no cinema, faça a Marvel olhar pros projetos dela e querer mudar de verdade. A Marvel é uma das maiores empresas de filme, com certeza dinheiro não falta. É só chamar gente competente e pagar bem. Mas caso você vá ver o filme no cinema, veja até o fim, porque a melhor parte desse filme tá nas cenas pós-crédito. Homem-Formiga e a Vespa Quantumania tem nota 2 de 10. E sim, é o pior filme do universo cinematográfico da Marvel. Agora eu vou falar um pouquinho mais com spoiler. Não esquece de dar like e se inscrever, porque senão uma formiga gigante vai te pegar de noite. Eu avisei que vai ter spoiler, então se você não quiser saber, para de ver esse vídeo e veja o que tá aqui no card. O filme começa com a Janet encontrando Kang, porque ele foi exilado por outras versões dele mesmo. Ele foi exilado pra um lugar que a humanidade não tem conhecimento, mas é um lugar cheio de recursos e que inclusive tem o que ele precisa pra voltar pro jogo. E o Kang, sendo uma das pessoas mais inteligentes que existe, precisa da ajuda da Janet pra consertar as coisas dele. E por que ele não matou ela quando ele tinha chance, cara? Por que o MODOK é o jaqueta amarela e não é um gênio?
E por que ele morre tentando ser um herói? Por quê? Não é difícil fazer uma história boa. Como que o Kang se livrou das formigas do Hank em menos de 5 minutos? Como que todo mundo nesse filme luta que nem um profissional de karatê? Como que as formigas, quando caíram no reino quântico, passaram por milhões de anos, enquanto os outros que estavam literalmente juntos não sofreram com a mesma coisa? Como que eles aumentam e diminuem 1 trilhão de vezes e não acabam os discos de partícula spin? Cadê o Lewis e os amigos dele procurando pelo Scott? Eles eram os personagens bons dos filmes passados. O Kang tinha claramente capacidade para matar todo mundo, já que ele matou todos os Vingadores várias e várias vezes e ele menciona isso no filme. Mas ele não consegue cair no braço com o Homem-Formiga. Cara, pelo amor de Deus, hein? Ele é um vilão da Marvel e não tem um plano B. Esse filme me deixou muito decepcionado. Mas tem algumas coisas que são boas até. Os cenários, por exemplo, são lindos. Eu não vi o tempo passar, por incrível que pareça. Teve muita gente que achou entediante, mas eu não achei um filme tão chato assim. Mas continua sendo o pior da Marvel, isso não anula o que eu disse. Mas e você? Já se inscreveu? Já viu esse filme? Concorda com tudo que eu disse? Escreve nos comentários. Ainda tô planejando fazer mais um vídeo depois que o filme já sair no Disney Plus, com umas imagens melhores, contando mais a história do filme. Até lá, me segue.